A palavra de Deus é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje, nós vamos continuar a nossa série do Exílio a Cristo, mais uma parte, a segunda, sobre os monarcas, os etnarcas, os reis, seja lá como eles se nomeavam, eles da dinastia Asmoneia, um período em que eles mesmos tornaram que já era algo problemático, ainda mais problemático. E a gente começa hoje, para não nos alongarmos mais, como nos outros vídeos, falando do governo do que seria o sumo sacerdote do governo da Salomé Alexandra. Nós encerramos outro vídeo com a única rainha da dinastia Asmoneia. Falamos agora do governo de Hircano II. Ele governou em duas fases, de 67 a 63 a.C. e depois retornou em 47 a 40 a.C. Tá? Então foram dois períodos de mais ou menos 4 anos a primeira fase e 7 anos a segunda. Foi um período de muita instabilidade, o início do declínio da dinastia Asmoneia. Esse reinado é caracterizado pela fraqueza política, por uma guerra civil que foi travada com seu irmão Aristóbulo II, que acabou por levar na intervenção romana. Beleza? Vamos lá, a primeira fase desse governo. Ele era o irmão mais velho, o filho mais velho de Salomé Alexandra e Alexandre Janeu, e ele foi nomeado sumo sacerdote por sua mãe após a morte dela em 67 a.C. Ele assumiu o governo da Judéia. Então, a mãe nomeou ele sumo sacerdote, ela separou o poder religioso e político, e em 67 a.C. ele assumiu com a morte da mãe. No entanto, ele era indeciso, fraco, sem ambição e muito menos ambicioso que Aristóbulo II, seu irmão mais novo. A rivalidade entre eles explodiu rapidamente e os confrontos se tornaram militares, e ele era popular. Aristóbulo II era popular entre os saduceus, a aristocracia. Isso iniciou uma guerra civil, tá? Se der para perceber, aqui claramente fica claro o quanto a política religiosa da época dos saduceus, dos fariseus, ela moldou os 400 anos de silêncio. Isso refletiu diretamente no ministério de Jesus, no início da igreja primitiva, a perseguição. Então ficou ainda mais claro tudo o que aconteceu até a época de Paulo, graças aos fariseus e saduceus, tá? Em 66 a.C., Aristóbulo II derrotou Hircano II e o forçou a abdicar do trono e do cargo de sumo sacerdote. Hircano fugiu com a ajuda de Antípatro, o idumeu, que se tornaria figura-chave por trás de eventos que vão se seguir. A intervenção romana se deu com Aristóbulo II e a deposição de Hircano II levaram a toda uma disputa de poder entre todo esse povo aí, tá? E o general romano Pompeu entra nessa história nesse período. Então nós temos agora, não bastasse todo o problema interno, Pompeu, o general romano, entra e foi já criando terreno aí para os herodianos chegarem lá na frente. Nós vamos falar deles no vídeo a respeito do governo romano, tá? Antípatro, agindo em nome de Hircano, pediu ajuda a Pompeu, que intervisse nessa guerra civil. Aristóbulo II também enviou emissários para defender sua causa, tá? Pompeu, em 63 a.C., aproveitou toda essa oportunidade, essa instabilidade, e começou a minar lentamente. Aqui planta-se a sementinha do governo romano dentro de Israel, e ele marchou sobre a Judéia, cercou Jerusalém e em 63 a.C. capturou a cidade e o templo. A partir desse momento, a Judéia perdeu sua independência e se tornou um estado cliente de Roma, tá? Em 47 a.C., Hircano II volta ao poder após a conquista romana, tá? E Hircano II foi restaurado por Pompeu, tá? Como sumo sacerdote e etnarca, mas o poder real estava nas mãos do procônsul romano Antípatro, o idumeu. Vocês vão ver nesses idumeus a questão de Herodes com Antípatro, tá? Não esquece não, tá? Hircano II foi relegado a uma figura de ou seja, só um símbolo, enquanto Antípatro de fato governava com o apoio de Roma, tá? Ele era de fato o governante da Judéia, tá? Antípatro, quem é este Antípatro, este nome horroroso? Ele é pai de Herodes o Grande, avô de Herodes Antipas, tá? Fica aqui claro a entrada dos herodianos, tá? Nós vamos ter um vídeo específico só sobre a seita dos herodianos, mas aqui está claro quem são os herodianos, tá? A guerra civil entre as facções romanas e a invasão da Judéia em 40 a.C. levaram ao fim do governo de Hircano. O rei parto Antígono Matatias, o último Asmoneu, capturou Hircano, mutilou, cortando
partes do corpo que não convém falar, e ele não pôde mais servir nem como sumo sacerdote e foi enviado à Babilônia, tá? O governo de Hyrcano II foi um desastre para a dinastia Asmoneia. A sua fraqueza, a dependência de Antípatro e, por extensão, de Roma foram as principais causas para o fim dessa independência judaica da Judéia. Ele é lembrado como um líder ineficaz e inapto, cujas ações levaram à subordinação, o início, né, da subordinação da Judéia a Roma, e essa potência estrangeira abrindo caminho para a ascensão dos Herodianos, de Herodes o Grande, tá? Temos aqui também o governo do Aristóbulo II, de 67 a 63, lembrando, a gente falou do Hyrcano II, as duas fases, já desembocou no governo de Roma, mas nós temos aqui Aristóbulo II, como foi um governo dele, né? Porque ele depois, se vocês analisarem as duas fases, Hyrcano II governou e não governou, foi governado e desgovernado, e teve de fato a passagem do Aristóbulo II, que foi muito turbulento e marcado por uma guerra civil contra o próprio irmão, conforme a gente acabou de comentar. Suas ambições de poder e sua vitória sobre o irmão, embora de curta duração, foram eventos que ironicamente abriram as portas para a intervenção romana. Tá? Ele enviou cartas para Roma. O Pompeu nada mais fez do que perceber essa instabilidade entre os irmãos e a fragilidade de um reino que outrora foi tão forte. Tá? Como foi essa conquista? Tá? Ele era o filho mais novo de Salomé Alexandra e Alexandre Janeu. Diferente do seu irmão, ele era ambicioso e muito mais militarmente capaz. E durante o reinado da sua mãe, ele representava a facção dos saduceus, os aristocratas religiosos, e que se sentiam marginalizados pelo poder crescente dos fariseus e do próprio Hyrcano. Após a morte da mãe, Salomé Alexandra, essa rivalidade se acirrou. Ele fez um levante militar contra o próprio irmão e em 66 a.C. depôs, tá? Hyrcano II. A intervenção de Roma se decorreu no meio desse tempo e o fim do governo, o legado do irmão, foi simplesmente deixar Roma entrar. Ele ruiu, foi a junção dos dois irmãos, o ineficaz e o eficaz, levou à ruína do reino. E o último governante, o fim da independência da Judéia, se deu com Antígono II Matatias em 40 a.C. até 37. Foi um resquício de tentativa de matar na raiz o mal romano, mas não foi o caso. Seu reinado, embora curto e violento, representa uma última tentativa de um monarca asmoneu restaurar a independência da Judéia, que havia sido perdida para Roma 30 anos, mais ou menos 20 anos antes, 26 anos antes, tá? Antígono era filho de Aristóbulo II e, como seu pai, tinha uma forte oposição à dominação romana na Judéia. Ele aproveitou a instabilidade do Império Romano, que estava no meio de uma guerra civil após a morte de um dos imperadores, Júlio César, e se aliou aos Partos, um poderoso império oriental e rival de Roma. Em 40 a.C., com o apoio de um exército parto, no caso, ele invadiu a Judéia, capturou Jerusalém e depôs seu tio Hyrcano II. Para garantir que Hyrcano II nunca mais pudesse servir, ele mutilou o Hyrcano II, tornando ele ritualmente impuro, e com essa vitória e o exílio à Babilônia de Hyrcano II, Antígono se proclamou rei e sumo sacerdote, restaurando temporariamente a dinastia Asmoneia. Porém, a guerra contra os Herodianos se aproximou, foi desafiado por Herodes o Grande, o qual era filho de Antípatro e um forte aliado de Roma. Essa guerra civil terminou de ruir o pouco que restava de Jerusalém, tá? E Herodes, que havia fugido de Jerusalém para Roma durante a invasão parta, ele convenceu o Senado romano a nomeá-lo rei da Judéia, com apoio de legiões romanas lideradas por Marco Antônio. Herodes retornou à Judéia e reclamou o seu trono, tá? Então foi assim que começou a dinastia herodiana, com Antípatro, o Herodes Grande, o pai, e o Herodes Antipas, né? O neto do Antípatro, por isso Antipas, né? Vem do vô dele, o Antípatro, e foi assim que começou o governo do Herodes, que aparece no Novo Testamento. Tá, os dois, na verdade, né? Quando Maria está grávida, aparece Herodes o Grande e o Herodes Antipas já no governo, já no ministério de Jesus, tá? O conflito culminou com o cerco de Jerusalém em 37 a.C. Herodes e o seu exército romano sitiaram a cidade, que resistiu ferozmente. No entanto, a defesa de Antígono não foi páreo para as forças romanas. A cidade foi capturada e assim
se dá o fim da dinastia Asmoneia. Após a queda de Jerusalém, Antígono II Matatias foi levado a julgamento e entregue a Marco Antônio. Foi executado, e uma humilhação extrema, tornando-se o único rei judeu a ser executado pelos romanos. Tá? Fique claro, o único rei dessa dinastia Asmoneia. Tá? Com a morte de Antígono, que havia começado a revolta dos Macabeus contra os Seleucidas, chegou ao fim o reinado definitivo dos Asmoneus. Herodes o Grande foi instalado no seu trono em Judéia, mas diferentemente dos Asmoneus, ele era um monarca cliente de Roma e não um governante independente. A Judéia então passou a ser definitivamente dominada novamente por um povo. Vamos lá, coleção de povos que dominaram Israel: os assírios no norte, lá na época dos reis do norte, né? Depois vieram os reis do sul em Judá, antes do exílio. Aí vieram os babilônios, os persas, macedônios do Alexandre o Grande, os Seleucidas, os Ptolomeus, os sírios dos Seleucidas, ou os gregos, né? Os Ptolomeus do Egito. E por fim, o Império Romano, talvez o último grande império que dominou de fato Israel. Tá, esse vídeo foi mais curto, foi mais como uma transição da hegemonia, o período de ouro da independência judeia, para desembocar no domínio romano. Voltamos a vídeos um pouco mais curtos, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai Celestial. Deus abençoe a todos, muito obrigado por acompanhar até aqui e até semana que vem. Um abraço.